E aí, pessoal, bora falar de um tema que, olha, é figurinha carimbada na prova do Enseja? Cidadania, a nossa Constituição de 88, direitos humanos e movimentos sociais. O plano aqui é simples, a gente vai garantir que todos os pontos mais importantes fiquem bem claros, sem complicação. Pois é, a promessa é essa mesmo, a gente vai cobrir o que realmente importa, sabe? O essencial para chegar na hora da prova com aquela confiança. Vamos juntos desmistificar esses conceitos passo a passo. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho? Olha só, primeiro, a Constituição Cidadã de 88. Depois, como os direitos funcionam na prática. A gente vai ver também a luta dos movimentos sociais, as ferramentas da democracia direta e, para fechar, os desafios da cidadania no século XXI. É um roteiro completo para ninguém ficar perdido. Então vamos lá, começando pela nossa Constituição Cidadã. Para entender de verdade o que ela significa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Ela não surgiu do nada, foi uma verdadeira virada de chave na nossa história, saindo de um período bem sombrio para um de esperança. Olha só que importante essa linha do tempo. E aqui está uma dica de ouro porque a prova do Enseja ama essa comparação. Pensa só, de um lado a gente tinha a ditadura militar, né, de 1964 a 85, um período longo com censura, repressão, sem poder votar para presidente. E do outro lado a reação, o povo na rua pedindo diretas já, querendo democracia de volta. E tudo isso deságua em 1988, na nossa nova Constituição, que veio para restabelecer a cidadania plena e os direitos sociais para todo mundo. Um marco. Mas por que esse apelido, né? Constituição Cidadã. O motivo é incrível e diz tudo sobre ela. É porque ela não foi só lá em Brasília a portas fechadas. Não mesmo. Teve uma participação popular gigantesca. Sindicatos, associações de bairro, movimentos sociais, gente comum mandando sugestão. Todo mundo ajudou a construir o texto. Por isso ela tem essa alma, essa cara de Brasil. Ok, e para essa democracia toda funcionar direitinho, o poder não pode ficar na mão de uma pessoa só, certo? Por isso, ele é dividido em três. É como um time. O legislativo, que são os deputados e senadores, cria as regras do jogo, as leis. O executivo, que é o presidente, governadores e prefeitos, joga o jogo, ou seja, administra o país e aplica essas leis. E o judiciário? O judiciário é o juiz. Ele fica de olho para ver se ninguém está quebrando as regras. Um fiscaliza o outro para manter o equilíbrio. É super importante entender isso para saber a quem cobrar as coisas. Muito bem, agora a gente entra numa parte delicada, os direitos na prática. Porque uma coisa é o que a lei diz, que é lindo, né? Outra coisa, bem diferente, é a realidade do dia a dia. E esse abismo, essa distância entre a lei e a vida real, é um tema que o Enseja adora explorar. E a grande questão que a prova joga no nosso colo é essa aí. Pensa comigo. Como é que a gente aplica direitos que são para todos num país tão gigante e tão desigual como o nosso? É exatamente essa capacidade de pensar criticamente sobre isso que vai ser testada. Por que será que mesmo com uma Constituição tão boa, a gente ainda vê tanta gente sem acesso ao básico? Para responder àquela pergunta, a gente precisa entender isso aqui que é fundamental. Existem dois tipos de igualdade. A formal é aquela ideia de que a lei é igual para todos, ponto. Mas será que isso é justo? Por isso, a nossa Constituição busca a igualdade material. O que é isso? É tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades, para tentar equilibrar o jogo. É daí que vêm as políticas como cotas, por exemplo. A ideia é promover justiça de verdade. Atenção aqui, porque esse é outro conceito que despenca na prova. A gente tende a pensar que o direito à propriedade é absoluto, né? É meu e pronto. Mas não é bem assim. A Constituição diz que toda propriedade, seja uma fazenda ou um prédio, tem que cumprir uma função social. Ou seja, ela tem que servir para alguma coisa para a sociedade. Uma terra que não produz nada ou um prédio vazio só para especulação não está cumprindo essa função. E aí o Estado pode intervir sim. Falando em direitos, eles também evoluíram com o tempo. Pensa assim, a primeira geração de direitos foi sobre liberdade, tipo o direito de ir e vir, de se expressar, de votar. A segunda geração veio com a igualdade, o direito à saúde, à educação. Agora, fiquem de olho na terceira geração, que é a da fraternidade, dos direitos coletivos. É aqui que entra o direito ao meio ambiente limpo, a defesa do consumidor, temas super atuais e que a prova do Enseja adora. E é importante a gente lembrar de uma coisa.
Direito não cai do céu, nenhum deles. Eles são sempre resultado de muita, mas muita luta. E quem é o grande motor dessa transformação? São os movimentos sociais. São eles que pegam o que está escrito na lei e batalham para transformar em realidade, em conquistas de verdade. E esse quadro aqui mostra isso na prática, de forma muito clara. Olhem só, a lei que criminaliza o racismo veio do movimento negro. A Lei Maria da Penha, que protege tantas mulheres, fruto da batalha do movimento feminista. A proteção das terras indígenas na Constituição, conquista do movimento indígena. O reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo, pressão do movimento LGBTQIA+. Isso prova que cidadania não é um presente, é uma construção diária, uma conquista. Beleza, mas ser cidadão é só ir lá votar de vez em quando? Claro que não. A nossa democracia vai muito além disso. A Constituição nos dá ferramentas para a gente participar diretamente das decisões do país. E pode apostar, o Enseja vai querer saber se a gente conhece essas ferramentas. Certo, então vamos entender a diferença entre esses três nomes, que às vezes confundem. É simples, olha só. O plebiscito é uma consulta que acontece antes de uma lei ser criada. Pensa em P de prévio. Já o referendo acontece depois que a lei já existe para a gente dizer se concorda ou não. E a iniciativa popular é quando nós, a população, propomos um projeto de lei. E para essa iniciativa popular sair do papel, tem uma regrinha. É preciso coletar a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado do Brasil todo. É um número para guardar na mente, 1%. E se alguém pensa que isso é só teoria, tá aí o maior exemplo de que funciona. A famosa Lei da Ficha Limpa. Aquela lei que não deixa político com condenação na justiça se candidatar. Ela não veio de um político, veio do povo, nasceu de uma iniciativa popular. Olha o poder que essa ferramenta tem. Mas não é só em Brasília que a gente pode participar. A cidadania acontece aqui, ó, pertinho da gente, na nossa cidade. Os conselhos municipais, por exemplo, de saúde, de educação, metade é gente do governo, metade é gente da sociedade civil, decidindo junto onde o dinheiro vai ser usado. E as audiências públicas são debates abertos para a gente dar nossa opinião sobre uma obra grande. Fiquem ligados nisso, porque a prova gosta de cobrar essa participação local. Bom, para a gente fechar nosso papo, vamos falar do agora, porque o mundo não parou em 1988, né? A internet chegou e virou tudo de cabeça para baixo, criando uma nova arena para a gente exercer nossa cidadania. E com ela vieram novos direitos e, claro, novas responsabilidades. E o que é essa tal de cidadania digital? É uma via duas mãos. De um lado é sobre os nossos direitos, o direito de ter acesso à internet, de ter nossos dados pessoais protegidos. Do outro lado é sobre as nossas responsabilidades, a de checar uma informação antes de passar para frente, de combater as fake news, de ajudar a construir um debate mais saudável na rede. E o Brasil não está de fora dessa discussão. A gente tem duas leis super importantes que formam o nosso manual de regras digitais. Uma é o Marco Civil da Internet, que é tipo a Constituição da Internet brasileira. A outra é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege nossas informações pessoais. São assuntos novos, mas que já estão caindo na prova. Depois de tudo isso que a gente conversou, fica aqui uma reflexão final, né? Pensar um pouco como é que a gente exerce a nossa cidadania no dia a dia. Não precisa ser nada grandioso, pode ser na hora de cobrar um direito, de respeitar o próximo, ou até mesmo na decisão de não passar uma notícia falsa adiante. É nessas pequenas ações que a cidadania vive. E é isso, chegamos ao fim desse nosso guia sobre cidadania e direitos focado totalmente na prova do Enseja. Eu espero de verdade que tenha clareado as ideias e ajudado a conectar os pontos. Se esse conteúdo foi útil, já sabe, né? Se inscreve aí no canal para não perder as próximas aulas e para a gente continuar junto nessa preparação. Um grande abraço e até a próxima!